Pessoal, então, na nossa última aula de matemática, o conteúdo que a gente viu sobre análise de tabela. Então, essa parte a gente pegou e a gente chegou no capítulo número 2, unidade número 2 do nosso livro de matemática, que é lá na página 31. Vamos lá? Abrir nessa página? Então, na unidade 2 do nosso livro de matemática, ela fala sobre adição e subtração. E aí o nosso passarinho amigo, ele vem dizer aí: a cidade mineira de Ouro Preto, berço dos artistas como Aleijadinho, tem grande importância histórica, turística e cultural. Por isso, em 1980, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Olha só que legal. Ele está falando para a gente que nós vamos conhecer agora uma foto, né, de uma cidade turística que recebe muitas pessoas, que tem muita história. Aconteceram vários fatos muito importantes dentro dessa cidade. E aí ela foi declarada como Patrimônio Cultural da Humanidade, o que significa que ele é um patrimônio nosso, da nossa cultura. Né? Ela tem muita história. Olha a foto dessa cidade. Quanta casa! Nossa, olha que legal. Uma atrás da outra, enfileirada. Tem aqui uma espécie de uma igreja que a gente vai ver mais um pouquinho. Então, Ouro Preto é uma cidade do estado de Minas Gerais e essa foto ela foi tirada em 2016. É uma cidade que muita gente já visitou, provavelmente, ou tem parente que já foi para esse local. Então, vamos lá. Para começar, você conhece Ouro Preto ou algum fato histórico sobre essa cidade? Conte aos seus colegas. Bom, gente, no caso aqui, vocês vão contar ou para mim, conversando comigo, ou para o papai ou para a mamãe. A gente ainda não tem como contar com todos os colegas. De fato, sobre essa cidade é a Inconfidência Mineira. Ela aconteceu em 1789 e ela lutava pela liberdade do povo, certo? Então esse é um dos grandes fatos que ocorreram nessa cidade, que a gente pode ver em história também. Número 2. Se você soubesse a quantidade de homens e de mulheres que moram em Ouro Preto, como é que você faria para calcular essa população? Então ele está perguntando, se a gente soubesse quanto que tem de mulher e quanto que tem de homem morando nessa cidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar, exatamente. A gente tem que somar esses dois números para ver a quantidade de pessoas que moram nessa cidade. Eu coloquei esse quadrinho preto aqui nessa pergunta porque ela é a mesma de cima, mas no livro de vocês a pergunta não é essa. A pergunta que está aí no livro de vocês, se vocês vão acompanhando, é: há quantos anos Ouro Preto foi declarado para o Patrimônio Cultural da Humanidade? Como que eu vou fazer isso? Vamos voltar lá no nosso passarinho, no Pitanguá, e ele fala uma data aí, ele dá uma data. Ele fala de 1980. Para saber há quanto tempo a cidade é patrimônio cultural da nossa humanidade, a gente tem que fazer uma conta. 1980 e a data que a gente está atualmente, 2020. A gente vai fazer uma conta do quê? De subtração. Subtraindo 2020 de 1980, a gente vai descobrir há quanto tempo essa cidade ela é patrimônio da humanidade. Tenta fazer aí no seu caderno para ver quanto que vai dar essa conta. E agora a gente vai virar essa página, a gente vai para a parte número 1, da adição. A gente vai ver um pouquinho mais sobre essa cidade de Ouro Preto. Vamos lá? Famosa por suas relíquias históricas, o município de Ouro Preto conserva ainda o calçamento original. O que é isso, gente? Significa que a calçada, o lugar onde as pessoas andam ali na cidade, elas ainda são do mesmo jeito desde quando a cidade foi montada. É um calçamento original, construído há aproximadamente 300 anos. Aproximadamente é um valor próximo, certo? Não significa que há 300 anos exatamente, pode ser mais ou um pouco menos. Atraindo milhares de turistas todos os anos, esse local abriga o mais completo e bem conservado conjunto de obras do escultor e arquiteto brasileiro Antônio Francisco Lisboa. Ele nasceu ali, ó, no ano de 1730 e faleceu no ano de 1814.
Ele foi conhecido como Aleijadinho. Eu quero que vocês guardem bem esse nominho aqui, pode até grifar igual eu fiz, porque a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele nas nossas aulas diárias, tá bom? E aí tem para vocês a imagem. Olha só essa imagem, gente, que legal. Ela representa aqui os turistas na cidade. Tem esse monumento, tá vendo? Bem grandão aqui, onde eu tô contando com a setinha. Ele é em homenagem ao Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. E atrás vocês podem ver, olha, é um museu, onde o Museu da Inconfidência Mineira lá de Ouro Preto, do estado de Minas Gerais. Continuando, tá? Na tabela está indicada a população de Ouro Preto em 2010, segundo o último censo demográfico realizado pelo IBGE. Então aí está escrito, olha lá. Análise de gráfico, que a gente já aprendeu, análise da tabela. Aqui eu tenho o título, certo? Da nossa tabela. População do município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais em 2010. Aqui eu tenho um subtítulo, uma classificação. Grupos de idade, de 0 a 19 anos, de 20 a 39 anos, de 40 a 59 anos, de 60 a 79 anos, de 80 anos ou mais. Nessa segunda parte aqui da nossa tabela está escrito homens e mulheres, o sexo, né? Homens e mulheres. A primeira parte aqui dos homens, ele está mostrando, olha, de 0 a 19 anos, quantos homens moram lá na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais? 11.183 homens. E mulheres, nessa faixa etária, de 0 a 19 anos, 10.747 mulheres entre 0 a 19 anos. E assim ele faz por diante, tá vendo? Olha, 20 a 39 anos, quantos homens tem nessa faixa? E quantas mulheres? Tá certo? E aqui no final, ele dá o total de homens que moram nessa cidade, de todas as faixas etárias, e o total de mulheres, tá certo? A pergunta que ele está fazendo aí embaixo é a seguinte, ó, o balãozinho azul, lembra que o balãozinho azul é para discussão entre a gente, tá certo? Tá perguntando, como você faria para obter a quantidade de habitantes de Ouro Preto em 2010? Então ele quer saber assim, para a gente saber quantas pessoas moram lá, quantos habitantes tem nessa cidade em 2010, lembrando que esse é um dado de 2010, né? Que foi acessado aqui, ó, dia 26 de fevereiro de 2019. Pode ser que tenha aumentado, mas esses dados são de 2010. Então ele quer saber como que eu vou fazer isso, gente? Para descobrir o total de habitantes, eu preciso pegar o total de homens e o total de mulheres e fazer uma soma, certo? Então, olha lá, para determinar a população de Ouro Preto em 2010, nós calculamos 34.277 homens mais 36.004 mulheres. Tá vendo? Aqui, o númerozinho é uma soma. E agora é a questão, como é que a gente faz essa soma? A gente já viu isso, a gente vai retomar, tá bom? Olha lá. Veja como podemos efetuar essa adição usando o algoritmo e complete com o que falta. Então, vocês estão aí na página 33 do livro de vocês, tá certo? E ele está pedindo para fazer uma soma. O primeiro passo que ele está indicando ali, ele fala assim, adicionamos as unidades. Pessoal, onde que está a unidade aqui? A unidade, ela está aqui, certo? No verde, 7 mais 4. Se eu somar 7 mais 4, ele dá 11, certo? Ele está pedindo para vocês completarem. Então, o que eu vou fazer? Eu estou vendo o resultado de 7 mais 4 aqui, 7 unidades mais 4 unidades, que deu 11. Eu vou pegar esse número que já tem a soma aqui e vou passar para cá, tá certo? 7 mais 4 vai dar 11. Lembrando que eu vou fazer um negócio aqui para ajudar vocês, tá certo? Lembrando que ele está pedindo das unidades, ou seja, eu vou esquecer tudo isso aqui e vou pegar só a unidade, tá certo? Para que a gente possa somar. Feita a soma, eu vou lá e coloco o resultado. O resultado é 11, tá certo? Então a gente vai aqui para a segunda, tá bom?
7 mais 4, então ele deu 11, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu 1 aqui, que é o meu 1 do número 11, da unidade, e o meu outro 1, que é o 1 da dezena do número 11, eu vou colocar aqui em cima, tá vendo? Que ele subiu lá para cima do 7. Ele vai ficar ali, ó, para cima do 7. Tá vendo aqui, ó? O meu 1 subiu lá para cima do 7. Tá vendo? Isso significa o quê? Que o meu 11, ele não ficou tudo na unidade. Ele teve que mudar de casa, porque a casa dele aqui, ó, na unidade estava tudo lotado. Precisou mudar, não tinha como ele ficar na mesma casa. Então ele precisou virar uma dezena. Ele foi para dezena e ficou lá na casa das dezenas, tá certo? Se o meu 1 foi para dezena, na hora de eu somar a minha dezena, eu vou precisar somar esse 1 também, tá certo? Então olha aqui a conta que a gente tem que preencher. O 1 mais o 7 mais o 0. Quanto que vai dar isso? Eu quero que vocês preenchem nesse espacinho aqui quanto que dá essa conta. 1 mais 7 mais 0. Vou preencher. Aqui a gente já pode ver que o resultado vai dar 8, porque 7 mais 1 é 8, 8 mais 0, nada. É igual a 8, né? Porque se eu somar 0, vou continuar com o mesmo número que eu já tive. E eu vou colocar o número 8 aqui. Então, esse 8 eu vou passar para cá, tá certo? No terceiro passo, olha lá, eu somei a unidade, que deu 11, somei a minha dezena, que deu 8, agora eu vou para a casa das centenas, a casa azul. 2 mais 0, 2. Fácil essa, né? 2 mais 0, 2. E eu vou pôr o 2 ali. Nesse espaço aqui, no caso, vocês coloquem aí no livro de vocês, certo? Feito a unidade, a dezena, a centena, a gente vai para onde? Unidade de milhar. Então, vamos lá. Unidade de milhar. 4 mais 6. Quanto que dá isso? Olha lá, dá 10, certo? 4 mais 6, eu vou ter número 10. Então, eu vou preencher o 10 aqui. Vamos para a quinta, dezena de milhar, o vermelhinho. O que aconteceu, pessoal? 4 mais 6, a gente teve 10, certo? Número 10. Mas o 10 ele é composto por uma dezena e 0 unidades. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na minha unidade que deu 11. Eu vou deixar o 0 para cá, que é o 0 que está na unidade, no meu número 10, e vou passar o meu 1 para a dezena. Tá certo? Então, eu coloquei, olha, 0 aqui e subi 1 aqui. E vou fazer a conta da dezena de milhar. 1 mais 3 mais 3, eu tenho o número 7. E vou colocar o 7 aqui, porque ele está perguntando da dezena de milhar, tá certo? De uma forma mais simples, tudo isso pode ser resumido dessa forma. Olha lá, 34.277 mais 36.004. Eu vou somar esses dois números e a gente vai ter o número 70.281. Aqui a gente viu de forma mais simples tudo aquilo que eu já expliquei como faz. Eu somei o meu 7 mais o meu 4, que deu 11. O meu 1 veio para a dezena, porque ele não pertence a essa casa, ele foi trocado aqui. O meu 7 mais o meu 1 vai dar 8, tá certo? E eu vou colocar o resultado aqui. Meu 2 mais o 0 vai dar 2, porque 2 mais 0, né? 2. 4 mais 6 deu 10. Eu mantenho o 0, que pertence ao número da unidade, e o meu 1 do 10, que vale uma dezena, eu vou passar para o meu vizinho, que é a dezena de milhar. E ele vai ficar com 1 lá em cima. Lembra que sobe o número que pertence para a dezena e fica o número que é da unidade. Olha lá. 1 mais 3 vai dar 7. Portanto, havia em 2010, olha, 70.281 habitantes em Ouro Preto nesse ano, tá certo? Uma coisa importante sobre esse pedacinho aí.
Vocês estão vendo aqui que tem um colchete, né? Que esse símbolo representa o colchete. E nele está escrito parcelas. E essa aqui soma. O que significa? Cada vez que eu faço uma adição, os meus números que eu estou somando são chamados de parcela. Então, toda vez que aparecer, some as parcelas. O que é isso? Significa somar os números. O número de cima e o número de baixo, ou quantos números aparecerem. Todos que pertencerem à soma chama parcela. Isso na adição, tá certo? E o resultado das parcelas, da soma dessas parcelas, ele equivale à soma, ou seja, ele é representado pela palavra soma. Então, somando as parcelas, eu tenho a soma de 70.281 habitantes. Entenderam? Bom, essa primeira parte. Agora a gente vai para a atividade, tá certo?